Eu fiquei 9 anos sem menstruar e foi isso que eu fiz pro meu ciclo voltar. Se não conhece um pouco da minha história, eu contei em alguns vídeos aqui, mas eu vou contar um pouquinho melhor. Há 9 anos atrás, o meu pai faleceu. Foi um período bem complexo na minha vida, porque eu estava estudando para entrar na faculdade, então eu não sabia ainda exatamente o que eu ia fazer. Eu estava entre marketing e arquitetura. E sim, eu escolhi arquitetura, fiquei 1 ano e meio, fiquei muito doente, porque não era exatamente isso que eu tinha que fazer. Só que eu tava tão perdida de mim que eu queria fugir daquela dor e por isso eu me afundei em trabalhar. E eu já tinha sido obesa e eu tinha tanto medo de engordar de novo que aí eu emagreci demais. Depois de fazer muita terapia, eu descobri que eu queria ir lá pra cima junto com meu pai e aí eu procurei trabalhar isso. Só que, como uma boa filha de mãe solteira, que sempre foi conhecida por ser a executora que resolve tudo, eu repeti o padrão. E aí eu fui pra vida, fui morar sozinha. E aí eu virei um homenzinho executor. Eu me vejo sozinha, eu faço tudo, eu dou conta, joga pra mim. E eu vivi isso longos anos. Muitas crises de compulsão, traía pessoas bananas pra perto de mim, para que eu resolvesse sempre as coisas. É essa maneira que meu cérebro encontrou de sobreviver no meio daquele caos interno que eu vivia. Eu fiz tomografia cerebral, eu fiz vários exames de sangue, eu fiz tratamento com hormônio, tomei hormônio durante anos. Eu fiz até um negócio pro cérebro, que eu não me lembro agora o nome, mas eu sei que eu colocava uns eletrodos aqui, fiz acupuntura também. Enfim, eu gastei muito dinheiro para tentar fazer com que meu fluxo voltasse. E eu vivia num dilema interno porque eu não conseguia me sentir verdadeiramente mulher, porque para mim era natural, se eu tenho útero, se eu tenho ovários, eu preciso menstruar. E sempre que eu fazia preventivo, eles iam lá e ficava aquele negócio, olhava lá e tava tudo certo. Meus ovários estavam lá, meus coisinhas estavam tudo bonitinho. Simplesmente parecia que eu tinha voltado a ter, sei lá, 10 anos e eu ainda não estava, não amadurecia, não ovulava. Acontece que não foi uma coisa só. Não foi do nada uma virada de chave. Foram várias chavezinhas que foram virando ao longo dos anos que eu fui começando a trabalhar a minha energia feminina. Não é só simplesmente se arrumar como eu tô me arrumando aqui. Por dentro de me arrumar aqui, de me sentir bem, tem muita coisa envolvida. Dentro de fazer as unhas e ver que essas unhas estão bonitas, tem muitas coisas envolvidas. A mulher, o feminino, ele é a beleza. A mulher é aquela que entra na casa e transforma a casa um lar. E que olha e diz, tá faltando uma florzinha aqui. Vamos comprar uma mesa posta? Vamos fazer uma mesa bonita? Porque a beleza tá na gente. E quando a gente mata essa beleza, quando a gente começa a viver como um homem, a gente vai entrar muito nessa energia masculina e vai atrair pessoas que são bananas ou que são frouxos, enfim. A gente precisa dessa energia para equiparar. E se a gente começa a alimentar isso, começa a ficar cada vez pior. Então chegou um ponto da minha vida que eu percebi realmente que eu estava nessa energia. E o que me fez estar lá para ver que eu tinha que sair disso? Além de estar quase 10 anos sem menstruar. Eu passei por 2 burnouts, um em 2020, quando veio a pandemia e eu trabalhei muito, e em 2020, no final de 2022, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro e eu comia acho que umas 2 vezes no dia e mesmo assim eu vivia inchada. E ao mesmo tempo eu tinha uma sócia médica e ela começou a falar pra mim, tá, você precisa pisar no freio. E eu comecei a perceber. Mas eu acho que o que mais virou a minha chave pra olhar pra esse feminino e começar todo esse processo foi a espiritualidade, de verdade. Desde os meus 3 anos eu frequento igreja batista. Só que há 1 ano e meio atrás eu tive um certo encontro com Deus em que eu olhei pra minha vida e vi que eu tava vivendo muito errado. E o errado aqui, não tô dizendo que você tá vivendo errado, mas eu me senti vivendo errado. Eu me senti vivendo uma vida em que eu tava só correndo atrás de coisas que parecia que estavam inalcançáveis, que sempre que eu corria mais, elas ficavam mais longe. E as pessoas ao meu redor parece que sempre esperavam que eu resolvesse as coisas. E eu tava muito cansada de resolver coisas, eu queria só resolver a minha vida. Até que eu fui obrigada a dar uma pausa, parar mesmo. E nessa pausa que eu parei, eu vi que eu encontrei um lugar. Encontrei um lugar em que eu me sentia bem, eu me sentia em paz, eu me sentia sendo eu. E aí eu comecei a trabalhar um pouco mais disso no meu dia a dia e comecei a voltar àquela vida, mas de formas diferentes. E às vezes é sobre isso, é você fazer a mesma coisa, mas com uma energia, com
um jeito diferente, um jeito feminino. Então, se eu puder te dar um conselho, só um, para você começar, e se você tá passando por alguma dificuldade na sua menstruação, no seu fluxo, e inclusive se você não tá, manda para alguém que possa estar passando por isso, eu diria, se conecte com a sua espiritualidade, com Deus. Não busque em pedras, em incensos, em coisas físicas. Nada disso vai resolver o seu problema. A única coisa que vai resolver o seu problema é viver uma vida realmente para Deus. Isso é no seu dia a dia. A igreja que para mim mais fez sentido, que eu frequentei e que me mostrou o que é viver isso no dia a dia, foi a presbiteriana. Quase ninguém conhece, ela não é muito falada, mas para mim ela fez muita diferença, porque eu vi na prática. E o evangelho ensina o que é a mulher e o que é o homem. O evangelho, de verdade, ensina como você deve ser como mulher, como o homem deve ser como o homem. E aí, quando você entende esse caminho, você começa a olhar para a vida e querer essas pessoas, e ser essa pessoa. E é isso que eu tenho buscado ser e viver. Não digo que eu sou perfeita, tenho várias falhas. De vez em quando eu ainda me pego nessa energia masculina, a mente executora e que sai batendo e que nem um tratorzinho por todo mundo. Sempre tento me puxar quando eu me percebo vivendo isso e me voltar pro eixo e lembrar daquilo que é importante. Me lembrar de ser a mulher que eu escolhi ser. E ser sábio, né? Não é só ter o conhecimento. Eu tenho muito conhecimento, eu tenho 2 pós-graduações, meu Deus. Mas é aplicar esse conhecimento. Então, eu decidi parar de aprender. Querer parar de o tempo inteiro estudar coisas. E sim, praticar na minha vida a paciência, a paz, a espera e principalmente a aceitação de que o cara lá de cima sabe de todas as coisas melhor do que eu. Tudo que aconteceu comigo não foi à toa. Eu tenho certeza que ter ficado 9 anos sem um fluxo e ele ter vindo da maneira como ele veio foi um grande sinal de que nós mulheres, eu mulher, precisava reconhecer quem eu sou como mulher. E talvez, se você tá vivendo algum problema desses que eu falei aqui, você precisa voltar a ser mulher de verdade. Talvez aí seja o seu caminho.